Bora te atualizar também sobre Zaratio, esse papo de que o argentino do Atlético Mineiro pode pintar no Flamengo. Conversei com o dirigente do Galo e trago a resposta. Notícia importante sobre o futuro de Everton Ribeiro. É cada vez maior a chance dele deixar o Flamengo e se mudar para um rival. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz explicações sobre o tema, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Assista ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar like e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora falar agora sobre Zaratio, meio atacante argentino que pertence ao Atlético Mineiro. Pode pintar no Flamengo? Especulação que surgiu nessa sexta-feira no portal Flaweb. O pessoal estava indicando que a ideia do Flamengo, já pensando em reforços para a próxima temporada, era ter o Zaratio como primeira opção. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte minha no Galo. E ela começou me contando sobre uma história que eu nem tinha muitos detalhes. Ela falou: Nicola, não faz nenhum sentido, até porque enquanto esteve como técnico do Atlético, o Sampaoli não queria o Zaratio, eles mal conversavam e o Sampaoli pediu à diretoria do Atlético que emprestasse o Zaratio. Então qual é a lógica de o Zaratio ir para o Flamengo do Sampaoli? Aí eu lembrei, essa minha fonte, que para 2024 não haverá Sampaoli. Aí a pessoa do Galo respondeu da seguinte maneira, abre aspas: o Zaratio tem contrato até 2025 e não sai do Galo para jogar em outro clube brasileiro, fecha aspas. Dirigente taxativo assegurando que a venda para um rival está descartada. Zaratio, que custou bastante caro, 5,5 milhões de dólares em outubro de 2020, operação que na época custou 31 milhões de reais. Tudo isso por apenas 50% dos direitos econômicos. Então não seria uma oferta de 70 milhões de reais por 100%, como chegou a dizer o pessoal do Flaweb, que encantaria, pelo contrário. Só para arrematar sobre o Zaratio, é importante lembrar que ele foi a segunda compra mais cara da história do Atlético, ficando atrás apenas de Nátio Fernandes, que havia chegado do River Plate mais ou menos nessa época por 6 milhões de dólares. Sobre Everton Ribeiro, informação super importante: o meio atacante, desejado por vários clubes de futebol no Brasil, está mais perto de deixar o Flamengo do que de ficar no clube para o próximo ano. O motivo? O Flamengo não tem demonstrado a intenção de renovar contrato com o jogador. Nos últimos dias, Bruno Henrique foi procurado para tratar sobre a renovação. Também houve um contato do Flamengo com o Fabrício Bruno para estender o vínculo e aumentar o contrato, o salário do zagueiro. Mas, até esse momento, ninguém do Flamengo procurou o Everton Ribeiro, que parece estar na mesma situação de Filipe Luís e Rodrigo Caio. Rodrigo, a gente sabe, está descartado. Tem contrato até 31 de dezembro e não fica. Filipe Luís vai depender de uma última conversa com dirigentes do Fla. O Everton Ribeiro entra também nesse cenário. Vai depender do desempenho dele daqui até o fim da temporada. Everton Ribeiro, que não é titular há 5 jogos. Nesse período de 5 jogos, tem uma partida contra o Grêmio que ele nem sequer saiu do banco de reservas. Jogador que custa caro, ganha 1.200.000 por mês. A tendência é que o Everton, se receber uma oferta para renovar, tem um belo desconto no salário. E aí, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, entre vários outros clubes que já demonstraram a intenção em contratá-lo, podem acabar ganhando na possibilidade de oferecer um contrato maior por mais tempo e também com salários e vencimentos maiores. Você gostaria do Everton Ribeiro no seu time do coração? Use espaço para comentário. Você tem alguma ideia de qual é o técnico no futebol brasileiro com o maior salário? Já vou te adiantar que esse primeiro lugar é ocupado por um gringo. Não só o primeiro, como o segundo e o terceiro lugares. E entre os brasileiros, qual é aquele que mais ganha? Em segundo lugar tem um empate. Jorge Sampaoli do Flamengo e Bruno Lage do Botafogo ganham 2 milhões de reais por mês. Bruno Lage recém-contratado para o lugar do Luiz Castro. Jorge Sampaoli extremamente ameaçado depois de substituir o Vitor Pereira, outro técnico que passou pelo Flamengo com vencimentos de 2 milhões de reais mensais. Vou começar falando do Rossi. É isso mesmo. Rossi está voando nas atividades, tá treinando muito bem. Quem assiste às atividades tem notado o Rossi super motivado, buscando uma oportunidade com a camisa do Flamengo. Lembrando, o Rossi tem mais de 2 meses de Flamengo e até hoje não teve uma chance sequer com o técnico São Paulo e com ninguém, na verdade, né? Nem 1 minuto em campo. E agora é a oportunidade dele. Sabe por quê? Matheus Cunha, que vem sendo titular, está servindo a seleção pré-olímpica. Por falar nisso, ontem, quinta-feira, a seleção pré-olímpica perdeu para o Marrocos por 1-0 e eu achei que o Matheus Cunha deu mole no gol da seleção brasileira. Era uma bola defensável. Não sei qual é a opinião de vocês, tá?
Mas agora está tendo uma brechinha aí para o Rossi, quem sabe, fazer a sua estreia. Não há motivos para não colocar o Rossi, sejamos francos. Está treinando bem, está treinando com os demais jogadores. Matheus Cunha não está treinando com os demais jogadores, está servindo a seleção pré-olímpica. Então, qual será o momento de colocar o Rossi? Teoricamente, não é uma final, Flamengo Atlético Paranaense. Quem sabe aí o Flamengo, lembrando que será em Cariacica esse jogo, porque o Maracanã está passando por reforma. Quem sabe o Rossi não faz uma grande partida e aí fica de vez como titular no gol do Flamengo. Eu acho que o Rossi merece uma oportunidade. Já falei isso, não é porque o Matheus Cunha está lá com a seleção pré-olímpica, não. Falei isso já anteriormente. Então, galera, não sei o que vocês acham aí. Qual é a opinião de vocês? Vocês concordam? Chegou o momento do Rossi? E também, lembrando que na atividade de hoje, Felipe Luiz fez um golaço. Também a Flá TV divulgou isso. Ele comemorando bastante. Bacana demais ver o Felipe Luiz desempenhando. Pode ser aí os últimos meses de Felipe Luiz com a camisa do Flamengo, tá? Fora isso, nenhuma outra novidade nas atividades, muito pelo contrário. Deixa eu só ver aqui contra quem vai ser o jogo treino nesse sábado. O jogo treino no Flamengo será realizado nesse sábado às 10 horas da manhã no Ninho do Urubu, diante do Zinza FC, tá? E o René Simões é head coach do Zinza, equipe da 4ª divisão do futebol, e comparou o Bruno Henrique a Cristiano Ronaldo em 2019. Rapaz, vamos jogar contra nós mesmos. O Flamengo é uma divisão muito diferente. Eu trabalho a cabeça deles como fiz na seleção feminina e na masculina da Jamaica. Sigo o exemplo de Nelson Mandela. Eu nunca perco. Ou ganho ou aprendo. Para que eu ganhe é preciso jogar com times que ensinem. Vamos aprender. Tá vendo, rapaz? Quem diria aí, ó, o René Simões, ele também comparou aí, ó, o Bruno Henrique com o Cristiano Ronaldo. Vai ser Pedro ou Gabigol? Ayrton Lucas ou Felipe Luiz? Davi Luiz ou Léo Pereira? Titular só o Bruno Henrique, o meu favorito. Vai ser um prazer encontrá-lo pela primeira vez desde que disse que ele era do mesmo nível técnico do Cristiano Ronaldo. Mas minha comparação sempre foi em termos técnicos, jamais faria comparação em relação às carreiras. Tem a ver com velocidade, finalização e drible. Tá aí, René Simões elogiando bastante o Bruno Henrique. Flamengo começa a se movimentar no mercado. Equipe rubro-negra já visa a próxima temporada e avalia possíveis reforços. O Flamengo ainda tem pelo que lutar em 2023. A equipe de Jorge Sampaoli tem 2 jogos de final da Copa do Brasil contra o São Paulo para decidir o título e 15 rodadas no Campeonato Brasileiro para galgar o máximo de pontos possíveis e salvar a maior premiação financeira no certame. Mas, paralelamente, o Conselho de Futebol do clube já inicia a busca por reforços para a temporada de 2024. O fato da janela de transferência estar fechada não impede o clube de mapear o mercado para ter em mãos dados atualizados de possíveis reforços. Até porque a diretoria pensa em abrir negociações apenas após o término da temporada e depois de definida a situação do treinador da equipe. Sampaoli tem ligeiras chances de permanecer no cargo. O provável é que haja uma troca de comando na comissão técnica. Com isso, somente após a definição do treinador, o Flamengo passará a negociar com possíveis reforços. Entretanto, a diretoria já sondou alguns nomes com grandes chances de pintar no elenco em 2024. Nicolas Dela Cruz, um meia uruguaiano de 26 anos, já vem sendo especulado no Flamengo há algumas janelas. Porém, agora o jogador do River Plate decidiu que vai mesmo deixar a equipe argentina em janeiro do próximo ano, e o caminho pode ser o Flamengo. O empresário do jogador já conversou com o clube e sabe o que pode esperar caso aceitem vir para o Brasil. Dela Cruz marcou o primeiro gol do Uruguai contra o Chile na caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026. Juan Esforza, argentino de 21 anos, é um volante canhoto de grande habilidade, principalmente no início da construção de jogadas. Dono de um lançamento precioso, aciona o tempo todo,
deixa boas situações para a conclusão. O Flamengo entrou em contato com seu empresário, Cláudio Curti, para levantar dados sobre o jogador e ficou sabendo que há clubes italianos em conversa avançada para levar o volante à próxima janela. Matias Zaratio, meia argentino, tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025. O jogador tem 25 anos, joga como meia atacante, destro, tem como principal característica ocupar setores que Arrascaeta e Everton Ribeiro ocupam no Flamengo. O Atlético Mineiro é detentor de 50% dos direitos federativos do atleta e quer pelo menos 10 milhões de euros. Em todos os casos, o Flamengo apenas levantou dados sobre os atletas e levantará muitos outros até o fim da temporada, mas não deverá abrir negociações até a chegada do novo treinador.